Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. No capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Muitas vezes, irmãos, ou eu posso até dizer assim, sempre, na condição humana, nós nos sentimos impotentes. É um sentimento terrível. É um sentimento de ver algo e não poder fazer nada, não ter potência, daí impotente, não ter força, não tenho recurso, nenhum recurso. Tudo que eu tenho, que eu sei, não conserta isso, não dá jeito nisso, não tem como mudar essa situação. Nem a mim mesmo, nem a mim mesmo eu me sinto impotente com situações em minha própria vida, a qual eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho poder sobre a minha vida, de ir, vir, fazer o que eu quiser da minha vida, mas não tenho esse poder de transformar, de mudar de uma forma para outra, que é o que quer dizer literalmente transformar, e é o que eu quero trazer como tema dessa mensagem de hoje, sobre transformação, passar de uma forma para outra, fazer um transporte de uma forma para outra. Quantas vezes, talvez eu ou você já tenhamos tido essa vontade
Eu, às vezes, gosto de brincar, tem uma brincadeira comigo mesmo, uma coisa de louco, brinco comigo mesmo, na minha cabeça, lá em algum lugar da minha cabeça. Tem dois seres que ficam, às vezes, conversando e falam coisas que não podem ser faladas. Uma delas é, eu gostaria de ser Deus, ou pior, eu não serviria para ser Deus. Essa é uma das minhas. Eu não serviria para ser Deus, porque Deus realmente é Deus. A longanimidade, né? Uma das características de Deus é a longanimidade, é ter um longo ânimo. Mas situações que a gente vê, se eu fosse Deus, eu já resolvia isso. Por que esperar tanto tempo, né? Por que deixar? Eu lembro que certa vez, eu estava no gabinete do meu pastor, conversando com ele, e uma pessoa bateu a porta e ficou ali com a cabeça para dentro, né? Se interrompeu minha sessão com o meu pastor, para falar do problema dele. E ele falou: pastor, ajuda, vai lá conversar com ela, com a esposa e tal. Ela não está querendo voltar para casa, ela está querendo ir embora, não quer mais ficar casada. E o pastor: fulano, tal, vamos orar, vamos conversar com ela, com você e tal, né? E aí depois o pastor falou: Ramon, às vezes dá vontade de, né, se você tivesse esse poder de falar assim: fulana, vive com Beltrano, que é igualzinho a você, estariam super bem. Fulano, com teu tá, né? Mas as coisas não. E você tem que ver isso e não pode mudar, né? Você vê isso e fala assim: olha, esse tipo de pessoa como ele daria super certo com alguém que eu conheço aqui, mas aquela pessoa vive com outro infeliz ali porque aquela pessoa é assim. E eu vejo que ela seria feliz com alguém como ele, tal, mas a gente não pode fazer nada. A gente não pode mudar. Aí que eu brinco na minha cabeça, né? Eu não prestaria para ser Deus, que eu acho que eu interferiria. Não, está errado isso aqui. Vamos arrumar essa situação. Né? Mas quando a gente olha para a maneira de Deus, que é o que nos interessa, porque já que nós somos impotentes, se nós somos realmente, por natureza, impotentes, nós perdemos. O ser humano, a humanidade, perdeu. Sabe onde que ficamos impotentes? No jardim do Éden, antes de sairmos de lá. Ou melhor, antes de Deus tocar a gente de lá, porque a gente contaminou aquele paraíso que Deus criou e colocou um casal cheio de poder e falou: se o poder de vocês só não vai se igualar ao meu, não é? Vocês, porque acima de vocês só Deus, mas tudo mais que eu criei aqui está debaixo do poder de vocês. O Adão tinha o poder, e a Eva também, que pela palavra, segundo a gente entende de Gênesis, ele deu nome aos animais. Ou seja, quem dá o nome é o pai, a mãe, né? Que dá a característica, o felino, o sei lá, né? Ele tinha esse poder, ela também tinha esse poder, na palavra. Só não podiam ser criadores como Deus, porque Deus não lhes deu esse poder, mas eles tinham o poder de, pela palavra, interferir. Não tinha briga no paraíso. Leão não era o top dos predadores, porque não havia esse instinto de matar para sobreviver. Isso tudo veio depois, porque eles, no teste para usar o seu poder, veio a serpente. Então, tecnicamente falando, o Adão e a Eva tinham poder sobre a serpente, certo? Mas o diabo, a antiga serpente, o anjo caído, usou aquela serpente, espiritualmente falando, digamos assim, e veio conversar nessa forma. E aí, você viu aquele fruto lá? Né? Bom, né? É bom, mas Deus disse que de tudo aqui, menos lá, porque existe a regra de ouro. A gente não pode passar dali, porque a gente morre. Não
Não foi isso que Deus falou. É que Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. E isso pareceu bom ao coração humano. É aí que está a raiz do pecado. Quis ser igual a Deus, assim como essa antiga serpente quis um dia ser. Mas naquela condição ainda, o homem ou a mulher, os dois juntos, tinham poder. Tinham poder de pisar na cabeça, de calar essa voz dentro do paraíso. Dizer, não, vou te entregar para Deus. No mínimo, falou assim, eu vou te entregar para Deus. Porque Deus não te fez para vir aqui falar isso para a gente seguir o teu conselho, a tua orientação e a gente desobedecer a Deus, na cara de Deus. Não, eles ficaram impotentes aí, não usaram o poder. E a partir daquele dia, o ser humano ficou impotente, não teve mais o poder de transformar, de passar uma coisa de uma forma para outra. Não tem o poder de criar, mas também não tem mais esse poder de interferir na natureza, na vida, em si mesmo. A gente vem para uma igreja para Deus ajudar a gente, melhorar aquilo que a gente não pode. A gente faz terapia para ouvir um psicólogo, uma psicóloga, um psicanalista ou um psiquiatra, botar um espelho, né? O que é uma psicanálise? A gente fala, quem já fez terapia sabe, né? A primeira vez que eu fui fazer terapia foi antes de eu me converter. Eu estava tão mal que eu fui fazer terapia. Eu não aguentei ficar muito tempo nas sessões. Eu queria respostas. Mas o psicoterapeuta não pode dar respostas. Dizer, você é assim, assado, o que está acontecendo com você é isso e aquilo. Porque a terapia consiste em você descobrir como você pensa, como você nasce esses pensamentos, esses sentimentos, o que está lá em você que tem que descobrir. Que quando você se descobre, você vai ter um certo poder. Então, o terapeuta ele vai apenas fazer perguntas que te levem a se ver. É quase que eu colocar um espelho na sua frente. Olha aqui para você. Olha você brigando ali. Olha você nervoso. Né? E você acha que realmente o que a pessoa falou foi tão sério assim? Por que você sente isso quando alguém fala assim com você? Por quê? Você já pensou que você está deixando de ser você mesmo, viver, porque alguém um dia falou? É dessas coisas de terapia, boas, né? Que leva a gente a uma autodescoberta. Porque, na verdade, é isso, nós somos impotentes. Esse moço da parábola era e se tornou para sempre um dos nossos. Ele era irmão nosso, ele era um semelhante a nós. Porque nós estamos sujeitos a isso tudo que ele passou aqui, na nossa impotência, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa condição humana. Então, esse homem viveu em dois extremos, em dois momentos da vida dele. Ele foi jogado na pior condição. Ele foi jogado numa condição, eu não sei, sabe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Aqui, né, os sintomas dele, não falando assim espiritualmente, porque a gente sabe que a causa dos problemas dele eram de uma possessão espiritual, mas aonde estava essa possessão espiritual chamada legião? Onde estavam esses centenas de demônios alojados? Na mente dele. Tinham possuído a mente dele. Ele não era numa doença, não era numa situação, era na mente. Então, hoje ele seria qualificado como uma pessoa com sérios problemas, né, neurológicos, psiquiátricos, etc. Mas as coisas, graças a Deus, mudam, né, para melhor na sociedade. A gente também tem que reconhecer isso. Mas 40, 50 anos atrás, quando uma pessoa tinha alguma alteração psiquiátrica que fosse encaixado
num surto, numa psicose, ouviu uma voz, né? Viu fantasma, sei lá, teve um negócio assim, ele seria internado, ele ficaria num espaço, num hospital psiquiátrico. Muitas pessoas ficaram internadas para o resto da vida. Depois as leis mudaram, a ciência alterou as leis para que as pessoas que têm problemas, transtornos psiquiátricos, doenças psiquiátricas, possam ter o tratamento, mas viver uma vida social, desde que tratados, tomando os seus remédios, fazendo as suas terapias, etc. Mas antes, qualquer coisa era internado. O cara estava num trânsito, de uma loucura, num ônibus, os bombeiros iam lá buscá-lo, colocavam numa camisa de força e era descer um degrau da vida para baixo. Porque algumas dessas pessoas acabavam caindo num ciclo chamado ciclo hospitalar. Ele surtava, por exemplo, era internado, tinha um prazo para ficar lá, 2, 3 meses, o médico tinha que dar alta, era lei, alta. Você já está sob controle, já não está mais, né? Os remédios estão fazendo efeito, vá para casa. Mas passava ali 6 meses, sem remédio talvez, surtava de novo. Ele não conseguia um trabalho, ele não conseguia continuar a vida, ele ficava excluído socialmente, era chamado de doido, louco, de uma série de coisas. Então, às vezes, para ele era melhor estar no hospital, porque pelo menos no hospital ele estava amparado, não havia, estava num certo mundo dele, sem questionamento. O que você está aí? O que você é? Os vizinhos, a sociedade, os amigos ou não, os parentes. Eu me lembro que certa vez no hospital psiquiátrico que tinha no Rio de Janeiro, não sei se fechou, chamava Hospital Pedro II, no bairro do Engenho de Dentro. Então, um domingo, um interno, na hora da visita, falou, falei, e aí, você está esperando alguém? Ele falou, estou esperando a minha irmã. E quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 30 anos. Não vê, ninguém foi visitá-lo. Ele simplesmente, na hora da visita, ia para o pátio e ficava sentado no banco dele. 30 anos, a família, já, não sei se a banda, não tinha mais ninguém na vida. E com certeza, não sei o resto da história desse homem, mas dali ele não saiu mais para a sociedade. E era uma pessoa funcional, digamos, inteligente, de conversar, de tudo ali. Mas ali ele tinha 3 refeições, tinha um alojamento, tinha uma cama, e o Estado o amparava, né? Então, ao ver essas situações, irmãos, eu me lembro que eu falei, a sociedade não sabe o que essas pessoas passam. Isso não era veiculado em TV, não havia reportagem na época mostrando como essas pessoas viviam ali e tal. Eu vi um outro falando uma vez, ele falou, eu voltei, porque estava de alta, mas a mulher fica mandando eu fazer coisa, e serviço para fazer, e eu peguei e fui lá no médico, e dei um piti lá, interna, e se cobriu. E você pode perguntar, o que você estava fazendo lá? Então, eu estava internado também. Eu tive internado nesse Pedro II por 15 dias e no outro em Vilar dos Teles por 3 meses. E eu tive uma experiência muito parecida com esse rapaz aqui, nesse negócio da Legião, mas não vou falar isso agora, deixar vocês curiosos. Vocês são curiosos, eu sei, né? Nesse de Vilar dos Teles, o bicho pegou de verdade mesmo. Então, eu tive uma dificuldade por isso de
como cristão, ir fazer visita em hospital psiquiátrico na época. Porque aquilo era traumático. As pessoas que estavam ali não era nem como no presídio. Porque no presídio está preso, mas tinha uma certa dignidade. As pessoas no hospital psiquiátrico não tinham mais a dignidade humana. Eu lembro que na enfermaria, nesse Pedro II, tinha um senhor cadeirante. E um outro preso que ajudava ele, dava banho nele. Ele sujo, das necessidades dele na cama, estou sujo, não tinha enfermeiro, não tinha nada. As enfermarias, era um sistema penitenciário, assim, as enfermarias, o corredor, ali o refeitório daquela ala, e você levantava dali e uns ficavam andando lá e para cá, e outros com aquela medicação ficava todo assim. O tal de um ampliquitil, que deixa robótico, os olhos de vidro assim, tio, me dá um cigarro. Isso não é humano. Você vê a degradação humana, e aquelas pessoas tinham sido jogadas ali, e não ia visitante, poucos tinham visita e tal, para levar alguma coisa, e 30 anos ali. Esse rapaz estava ali, e ninguém podia fazer nada por ele. O que eles podiam fazer, eles tinham feito, acorrentado ele. O homem do texto aqui, estava acorrentado, porque ninguém podia detê-lo. Ele mesmo, na sua impotência, na sua condição, ele não tinha controle do que estava na mente dele. Ele não podia tirar, ele não podia dizer, sai, vai embora de mim, não aguento mais, saiam daqui, essas 1000 vozes falando na cabeça. Pensou? Não pensa não, mas os demônios brigando na cabeça dele, os demônios rindo, os demônios fazendo festa na mente dele, e ele lá no desespero. Não era à toa que ele surtava, porque era a maneira de colocar isso para fora. Mas claro que quem está olhando não entender, acorrenta esse cara. A vida dele se resumiu a isso, a mente dele. Agora vamos entrar na cabeça dele. Como ele via a vida do lugar onde ele vivia. Diz o texto que ele vivia nos sepulcros. Então, ele via a vida nos sepulcros. Cheiro de morte, silêncio da morte, solidão da morte, seus vizinhos, covas. De vez em quando alguém aparecia para sepultar alguém, iam logo embora dali, ele permanecia isolado lá, vendo assim a vida. Nesse extremo da vida, nessa indignidade, nessa subhumanidade, quem poderia libertá-lo? Quem poderia salvá-lo? Nem ele mesmo. Mas um dia, aquele dia maravilhoso, como aconteceu na minha vida, ou como aconteceu na sua vida, tenho certeza, Jesus te encontrou. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é o Todo-Poderoso. Se eu sou todo impotente, o todo sem poder, Jesus é o Todo-Poderoso. E ele foi ao encontro, Jesus atravessou para a terra dos Gerazenos, foi a outra margem. Jesus foi à terra dos Gerazenos. Foi à terra dos Gerazenos. E eis que encontra quem? Ele. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus transformou água em vinho. Jesus é o transformador de vidas. Jesus é o transformador de todos os elementos, porque Ele é o Criador. Ele pode colocar vida, melhorar a vida, porque Ele é o Criador. E aí, Jesus, em primeiro lugar, confronta os demônios. Saiam dele. E eles, não, manda a gente para fora do país. Isso aqui, eu já preguei esse texto outras vezes, dentro desse aspecto social, dessa possessão, né? Não manda a gente para fora desse país, não, queremos ficar aqui. Tem uma manada de porcos, há 2.000 porcos, deixa
a gente ir para lá, deixa a gente incorporar, deixa a gente possuir aqueles corpos dos suínos. E aí é interessante que entra em ação instantaneamente o poder transformador de Jesus, não na água, nem no vinho, mas numa pessoa. Porque quando Jesus transformou água em vinho, e esse é considerado por João o seu primeiro milagre que ele registrou, João chama de o primeiro sinal. Sinal de quem? Sinal de que aquele que criou todas as coisas, agora é um ser humano, ele veio em carne como um ser humano, para vencer aonde o Adão e a Eva não venceram, para trazer de volta a esse planeta, na condição da humanidade, a capacidade de sair de qualquer condição de vida, até mesmo da morte, porque aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. A morte não tem mais poder sobre ele, porque o poder da morte era levar uma vida, uma alma da presença de Deus para separar eternamente. Esse era o poder da morte. Agora, a morte, devido ao pecado, devido ao pecado adâmico, não o seu pecado pessoal, a gente está indo, né, para uma data de validade, digamos assim. Mas não estamos mais debaixo do poder da morte, estamos em Cristo debaixo do poder da redenção, do poder da ressurreição do Senhor Jesus. Nem a morte pode nos segurar mais, aquele que está em Cristo. Porque Jesus veio, não é por causa da minha fé, não é por causa da minha posição cristã no mundo, é porque Jesus veio e trouxe esse poder transformador na humanidade. Então, veja que coisa linda que acontece aqui, que é a segunda vida dessa pessoa, testificando que houve uma transformação, que mudou de uma forma para outra. Quando a notícia correu, e eu preguei aqui isso outro dia, as pessoas não foram lá para aplaudir Jesus, louvar Jesus, adorar Jesus, aleluia, um grande, Senhor, um profeta, fosse como se chamasse, chegou à nossa terra e livrou um dos nossos irmãos dessa condição. Não, eles estavam interessados na economia. Houve um prejuízo na vila, 2.000 porcos foram perdidos porque o Senhor mandou o demônio que estava nesse homem para lá. Mas eu não vou repregar aquela mensagem, não. O importante é que quando eles chegaram, o texto diz o quê? Indo ter com Jesus, viram endemoniado. Como é que ele estava? Quem ficou 30 anos, vou como se fosse aquela figura que eu falei do hospital lá do Rio. 30 anos, não sei quanto tempo, mas que fosse um ano já era muito. Vamos supor que fosse 30 anos. Como é que fica a mente de uma pessoa depois de 30 anos nessa condição? Condicionada. A psicologia, o ramo da psicologia comportamental, fala do condicionamento. A gente vai repetindo hábitos. Uma pessoa que sofreu um trauma de afogamento, foi nadar um dia e quase morreu. Então ela não pode nem entrar numa banheirinha. A água já passou do calcanhar, já dá calafrios, porque o trauma está ali. Pode ter passado 50 anos, mas o trauma está vivo. Então vai para um psicoterapeuta comportamental. Agora vamos trabalhar no seu comportamento, porque o seu cérebro ficou condicionado de que todo líquido, toda a água, se você em contato com o seu corpo, você vai se afogar. A gente tem que tirar isso para você superar esse trauma. Temos que criar novos hábitos. Assim que trabalha a psicologia comportamental. Tem que criar novos hábitos. Então esse rapaz, ele estava, dentro dessa lógica, ele estava condicionado ao quê? A comer onde? No cemitério. A alguém levar a comida para ele onde? No cemitério. A ele andar vestido ou rasgado, ou no frio, no calor,
como que estava condicionadamente? Os demônios saíram, mas eles fizeram um trabalho de condicionamento mental. O cérebro agiu. Ele não deixou de ser humano. Ele continuou pensando, mas ainda que sob aquele forte poder, mas condicionaram ele. E isso que é tremendo aqui. Porque quando eles veem esse homem, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, tinha sido transformado instantaneamente. O condicionamento demoníaco dos anos no cemitério, dos anos surtado, das correntes, da marca das correntes, da visão de si mesmo como um monstro, as unhas, o cabelo, o cheiro, a convivência com o cadáver, tudo isso tinha condicionado a mente dele, mas imediatamente Jesus tinha recondicionado esse cérebro, essa mente, para ser uma nova pessoa. Isso é o poder de Jesus transformador. Que eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, mas Jesus tem, e Ele está hoje aqui, e Ele está sempre conosco, disponibilizando esse poder onde for preciso, porque não agrada a Deus, não agrada a Jesus ver o ser humano naquela condição. Não, você pode ter certeza. Nós precisamos desenvolver em nós aquela sensibilidade do olhar de Jesus. Vamos tomar cuidado, queridos. Vamos tomar cuidado, porque o Deus deste século, como está escrito em Romanos, cegou-lhes o entendimento. Que o nosso entendimento também não seja perfurado por esse cegador, o Deus desse século. Então existe um Deus deste século que cega o entendimento. E isso pode entrar nas melhores famílias. Eu tenho que me cuidar para ele não cegar o meu entendimento. Eu preciso do meu entendimento. Eu preciso da minha sanidade espiritual, de ter saúde mental e espiritual para discernir as coisas, para discernir o bem do mal. E eu vejo que o Deus desse século tem lançado uma tentação para o povo de Deus. Julgue. Julgue. Nós não recebemos o mandato de julgar. Jesus não nos mandou julgar quem está no cemitério, vivendo em cemitério. Quem está na lama, quem está na beira da morte. Nós não recebemos esse poder. Nós recebemos de Jesus o mandamento de orarmos e crermos na restauração das pessoas. A gente tem que desenvolver essa sensibilidade que um dia me ajudou a sair daquela situação. Me lembro de, entre outras pessoas, uma vizinha que está na glória, uma mulher de Deus, uma santa varoa. Então, quando o bicho pegava em casa, era no Rio de Janeiro, acho que, não sei aqui quem conhece somente na área onde eu vivia, você morava numa avenida. Uma avenida é um corredor, e alguém pegou e fez aquelas casinhas germinadas, cada uma com um número, e você mora na avenida. Então tem um número principal, casa 1, casa 2, casa 3. Eu morava na casa 10, e a irmã Maria, com a família dela, morava na casa lá na frente, uma das primeiras, segunda casa da avenida. Eram 3, 4, 5 casas. Então, quando o bicho pegava na casa 10, minha mãe, meu pai, irmã Maria, vai lá orar por ele. Mas a presença do Espírito de Deus na vida daquela mulher, nunca me esqueci. Porque ela entrava na nossa casa com a Bíblia dela, lia um salmo, e a voz já saía na voz do Espírito, né? Quem sabe, sabe, né? Quem já viu alguém assim, sabe que quando começa a ler a Bíblia, você olha assim e você vê que aquela mulher não está só ela ali, da irmã Maria, né? E ela virava para minha mãe e o meu pai, ali desesperados, e dizia,
ela chamava todo mundo de irmão, né? A gente nem era irmão ainda, nem era convertido. Irmã Glorinha, isso vai passar. Jesus vai agir. Eu mesmo, se eu me visse, eu não daria eu jamais daria essa previsão, mas é a sensibilidade, é saber o nosso lugar no mundo, que nós estamos aqui não é para julgar, nós estamos aqui para levar esse poderoso evangelho da esperança, da fé, de entrarmos nesses lugares. Eu não respeitava ela, eu fumava muito. Eu me lembro que, numa dessas vezes, era até noite, ela foi lá, chamaram ela sentou assim, botou um banquinho, eu estava deitado numa rede, fumando, ela botou o banquinho do lado e ficou falando. Eu nem lembro as palavras, mas teve uma hora que, naquela luzinha fraca, assim, eu olhei aquele rosto, que santidade, que beleza espiritual. Eu mesmo, naquela minha condição, e eu fumando, jogando a fumaça, assim, aquela fumaça, E ela ali, respirando aquele ar, ela era uma senhora doente, vivia por milagre, ela teve leucemia e nunca padeceu disso. Jesus a salvou e manteve ela viva por muitos e muitos anos. Então ela era fraca, frágil, pensa numa pessoa frágil, magrinha, daquela assembleana do coque, do vestido aqui e tal, podia aquele verão de 40 graus, ela estava sempre assim, sentou ali, conversando com aquele rapaz de 18, 19 anos, parecido já com esse aqui. E acreditou, não em mim, porque a gente não acredita na nossa natureza, mas acreditando no Deus que pode todas as coisas. E eis que eu estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então a gente tem que desenvolver essa sensibilidade. O rapaz estava em perfeito juízo, transformado. E agora, Jesus não apenas deixa ele ali. Assim como Jesus deu um novo destino para ele, uma nova identidade, né? Um novo lugar. Você agora é de outro lugar. E ele falou, quando Jesus foi para o barco para voltar lá para a terra deles lá, ele falou, deixa eu ir, eu quero ficar com você, Jesus. Aí Jesus, no verso 19, diz, não, mas vai para a sua casa, vai para os teus. Só que ele agora estava em perfeito juízo. Ele era uma nova pessoa. Ele não podia só viver assim. Ele ganhou habilidades, foi transformado. A transformação, a obra de Deus é completa. Porque diz o texto que ele ficou anunciando ali, e ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Como que alguém que dias atrás estava vivendo como uma criatura, não sei nem que nome que essa criatura tinha, e agora proclama em cidades, em 10 cidades nas Decápolis. Proclamar é o que? Pregar. Ele saiu pregando, sem curso de teologia, sem seminário, sem preparação, sem escola dominical, sem frequentar a igreja, mas a transformação, a obra de Jesus é perfeita. Ele ganhou habilidades, ganhou uma nova visão da vida, ganhou um novo sentimento. Eu não lido mais com cadáveres. As pessoas que estavam como eu precisam saber, e as pessoas precisam saber para ninguém mais passar pelo que eu passei. Você ganha um sentido na vida. Eu tenho que avisar que eu estava lá. E que talvez uma criança que comece a ter um sintoma, a ver coisa, e vamos deixar para lá, e isso e aquilo, vai chegar naquele caminho. Vamos avisar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Proclamar é isso. Proclamar é dar uma notícia. Era assim que eles faziam naquele tempo, que não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, era tudo oral. Você chegava e dizia, eu tenho uma proclamação. Não era nem como eu estou fazendo aqui. Bem, a gente fala pregar, fala assim, nossa, então ele abriu uma igreja. Não. Proclamar, você diz, eu tenho algo a proclamar. Todo mundo parava. Era como se, vamos ligar a TV, vamos ligar o celular, que está vendo uma notícia aqui. A notícia
é que Jesus transforma. É que esse homem que veio da Galileia tem o poder não só de transformar água em vinho, mas de transformar gente como eu em gente, conforme Deus quer. Eu era gente como o mundo quer, agora eu sou gente como Deus quer. E isso pode vir, é a boa notícia, isso é para todos, isso é para todos. E se Jesus na condição dele estava limitado, agora é muito mais. Porque agora Jesus está na glória que ele tinha antes da fundação do mundo, na glória que foi preparada para ele, antes da fundação do mundo, porque Jesus não foi criado, tá? Jesus é Deus, ele é o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Então o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo, para propagar o poder dele. E hoje à noite, aqui nesse lugar, nessa reunião, você pode ter certeza que aquilo que você se sente potente, que não pode ser transformado, o Senhor Jesus Cristo pode transformar ainda hoje. Pode passar de uma forma para outra. Pode ser até você mesmo. Jesus, a pessoa que precisa, sou eu. A gente sempre vem à igreja para pedir mudar a situação, né? Mas a situação desse moço mudou quando ele foi transformado. Lembre-se sempre disso, transformar é fazer a passagem de uma forma para outra. Então, hoje à noite eu quero orar com você, em nome de Jesus, que haja transformação na sua vida, haja transformação na sua casa, haja transformação no seu destino, haja transformação na sua trajetória, na sua história, no seu ser, na sua visão. Tem gente aqui, como eu, já na maturidade, tem gente começando a vida. Eu tenho um futuro, você que está começando a vida, tem uma outra visão de futuro, mas não importa, o importante é termos essa visão de futuro na ótica de Deus. Não deixe o Deus desse século cegar o seu entendimento, não deixe o mundo te arrastar para os lugares onde ele joga as pessoas, mas olhe para Jesus, autor e consumador da fé, e vá com ele. E proclame ele, proclame as maravilhas dele, porque não há nada melhor do que a gente falar de Jesus, do que ele faz, de quem ele é. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Como eu digo algumas vezes, eu tive a alegria no Senhor de ver meus pais sentados aqui nesta igreja, ouvindo esse filho pregar. Casado, viram os netos, para quem eles visitaram naqueles hospitais. Mas Jesus entrou na nossa vida, na nossa família, todos nós nos convertemos por causa do amor de Jesus. E hoje à noite você pode orar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Aquele seria mais um dia gerazeno, na cidade, na vila dos Gerazenos, mas se tornou um novo dia para tantas pessoas, porque um foi transformado. Essa pessoa, seja você ou quem for, eu quero orar, eu quero te convidar a orar crendo mesmo, a exercitar essa fé. Jesus transforma aquela vida. Jesus, eu não posso, eu reconheço a minha insuficiência, a minha impotência, mas glória a Deus pela minha impotência, porque é nela que se manifesta o teu poder. É na minha impotência que eu preciso de fé. Jesus, eu te peço que o Senhor mude aquela forma de vida por uma nova forma de vida, produtiva, abençoada, abençoadora.
Jesus, a morte não venceu a mim, não venceu o Senhor em primeiro lugar, e por isso eu posso dizer que não vence a mim no Senhor. Por isso visita nessa noite esta vida, Jesus. Visita. Eu não decreto, eu não mando, nem esse poder eu tenho, mas eu peço humildemente ao Senhor nessa noite na oração, visita esta vida. O Senhor tem poder de entrar instantaneamente nos neurônios, nas moléculas do corpo, nas células nervosas, neurais, nos condicionamentos, nos hábitos de uma vida inteira. Onde a gente olha e diz, aí não muda mais, aí já virou crônico, aí já não nasce mais nada, daí já não dá mais produtividade nenhuma, e nem vai dar, outros dizem, nem agora, nem nunca mais. Porque as pessoas só sabem colocar algemas para controlar. Eles não sabem curar, eles não sabem libertar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas o Senhor sabe transformar. E hoje à noite, possivelmente para o Senhor me dar essa mensagem, é porque há casos que necessitam de transformação. Casos que precisam passar de uma forma para outra, para que seja recebido, como Jesus falou, volta para os seus. Oh, glória! Será que eu posso imaginar quando os pais, tios, a parentela que sofria o estigma de ter um filho daquele jeito, o viram em perfeito juízo, conversando, tendo suas sensibilidades renovadas, não mais alterado. Que alegria é a vida nova. O choro pode durar uma noite, mas assim que o sol nasce, a alegria vem. Quantas são horas da noite, de meia-noite às 6 da manhã, 6 horas de choro, e em minutos a alegria vem. O tempo do sol nascer é o tempo, menos que isso, que o Senhor pode transformar e devolver vivo para esta vida, a vida do Senhor. E ainda peço, Senhor, nessa oração, que a vida transformada encontre sentido no Senhor. Que nós voltemos a ser uma igreja testemunhadora do Teu poder. Porque se não fosse a irmã Maria, o irmão Gilson, o irmão Jussério, aqueles jovens da igreja na época, que me acolheram, me receberam, me trataram com dignidade, tiveram paciência, amor. Se eles me julgassem, eu não ficaria um minuto naquela igreja deles. Eu não ficaria, nem entraria. Mas nós precisamos, Jesus, de pessoas que proclamem nas Decápolis, transformados, visivelmente transformados, tendo um testemunho para dizer: eu estava morto e revivi, estava perdido e foi achado pelo Filho de Deus, pelo Filho de Deus. O Filho de Deus não se importa com você, o Filho de Deus não se importa com um ser como nós na terra. Sim, o Filho de Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir de agora, a vida eterna começou. Obrigado, Jesus, porque eu creio nas orações que fizemos aqui nessa noite. Não só foram ouvidas, mas no Teu poder todo soberano,
seremos respondidos, veremos, e que não nos esqueçamos do teu poder, não nos esqueçamos da tua obra, que foi feita hoje. Sim, foi feita hoje. Histórias, gerações serão impactadas pelo que o Senhor fez aqui hoje. Muito obrigado. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de vitórias, na fé, na graça do Senhor Jesus, e que olhemos o tempo inteiro para o autor e consumador da nossa fé, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma semana abençoada a todos, na paz do Senhor. Aleluia. Obrigado.